desconexão e gol, leva uma virada dessa em mais um jogo para vencer facilmente. Meu Deus do céu. A gente tinha tudo para ganhar valor, né? O primeiro tempo nosso foi avassalador, né? Poderia ter sido 2, 3 e amassamos o time do Santos. Só que o segundo tempo o Santos mudou, veio numa característica que eles estão mais acostumados a jogar. Começaram com a posse, a gente não voltou na mesma intensidade, o mesmo ritmo, aceitando um pouco o Santos, sem estar aquele pé na bola, como se estivesse buscando o resultado o tempo todo, como a gente fez no primeiro tempo. E aí veio os gols aí, e o Cruzeiro também, em algumas chances aí que criou, acabou tomando decisões erradas aí, tinha que ter um pouco mais de calma aí no último terço para acertar a última bola aí e conseguir fazer o gol, coisa que não aconteceu. Foi segundo tempo bem distintos, né, os dois tempos, né? Primeiro tempo totalmente nosso e o segundo o Santos conseguiu levar para o jogo deles, não foi daquela intensidade, aquele amasso, aquele volume de jogo, mas com um jogo mais lento, um jogo que para o Santos foi super interessante por ser um time pior fisicamente que o nosso, e a gente acabou entrando no jogo deles e infelizmente saímos com a derrota hoje, frustrante, muito frustrante para o torcedor, que contávamos muito com esses 3 pontos aí, né? Mas não podemos deixar de valorizar aí esse primeiro turno nosso, né? Que tem sido muito bom, mas infelizmente tem muita coisa para ser corrigida em cima desse jogo aí hoje, Valor. Esteve nos nossos pés, principalmente falando da primeira etapa, mais uma vitória dentro da competição, né? O Fabrício foi muito feliz quando ele fala que foi uma primeira etapa completamente diferente da segunda etapa. Quem assistiu só o primeiro tempo do Cruzeiro e agora está indo ali buscar o placar, fica tentando entender como foi possível isso acontecer, porque foram tempos completamente distintos, né, um do outro. O Cruzeiro não conseguiu repetir a intensidade, não conseguiu ser um time que produzia para poder também encontrar boas finalizações, tanto se a gente levar em consideração as poucas finalizações que o Cruzeiro teve nessa segunda etapa, não foram também com boa direção, né? Não foram finalizações que acabavam de alguma forma também surpreendendo o goleiro Brazão, muito pelo contrário. Brazão teve até uma certa facilidade ali nessa segunda etapa. O Cruzeiro, apesar de não ter conseguido essa vitória dentro de casa, o torcedor sai sim um pouco frustrado, não apaga a campanha que fez nesse primeiro turno, né? Mais uma vez o Fabrício tocou nesse ponto, Queríamos, claro, nós queríamos sim conquistar mais uma vitória. Era também ali um desejo do próprio treinador que falou sobre isso, né, de terminar o primeiro turno com 40 pontos. Infelizmente nós não conseguimos alcançar isso, mas agora eu acho que é o momento de encontrar as melhores soluções. Não foi um Cruzeiro na segunda etapa que foi eficiente, não foi inteligente, tanto se levarmos em consideração o gol do Santos, ele começa depois de uma tentativa do Cruzeiro, né? Depois de uma tentativa de ataque, uma tomada de decisão muito ruim do Matheus Henrique, acabou recuando para o Brazão e ligando rapidamente também ao ataque a bola do Santos. Então tem muitas coisas para a gente levar em consideração, sim. Foi um Cruzeiro mais cansado nessa segunda etapa, não conseguindo colocar a mesma intensidade. Agora vamos também escutar um pouco do Leonardo Jardim, entender como que foi, né, no olhar dele, aquilo que o Cruzeiro poderia ter feito de diferente e acabou não conseguindo. Uma coisa que acaba me incomodando bastante desse jogo do Cruzeiro. São duas coisas, na verdade. Primeiro, que se eu não me engano, foi o primeiro jogo em que o Santos consegue uma vitória vindo, né, depois de ter tomado o primeiro gol. Consegue uma vitória de virada, apenas aí a terceira vitória em 10 jogos como visitante. Então isso é um fato que me incomoda bastante do Cruzeiro ter sido permissivo a esse ponto para uma equipe que até então não demonstrava poder de reação, e o Santos acabou conseguindo fazer isso. E uma coisa que eu preciso levar também em consideração é que, mais uma vez, o nosso banco de reservas acabou não sendo a solução para o Leonardo Jardim. Isso me incomoda bastante, nós ainda vamos falar bastante coisa sobre isso. Vamos ver o que o Leonardo Jardim também vai falar. Quem sabe ele pode trazer essa lucidez maior também, conversar, escutar um pouquinho do entendimento dele ali na beirada do campo. E ter agora um tempo, né, Valu, para trabalhar. O Cruzeiro tem uma semana cheia
É hora de acertar um pouquinho esses detalhes, né? Que detalhes esses que podem fazer a diferença. Hoje, infelizmente, acabou fazendo a diferença a favor da equipe do Santos. É isso, Cruzeiro chegando na sua 4ª derrota, né? A 2ª derrota dentro de casa, perdeu falando desse primeiro turno, né? De uma forma geral, ainda pegando o gancho naquilo que o Fabrício falou. Um primeiro turno onde o Cruzeiro foi derrotado 4 vezes para o Internacional naquele jogo confuso do erro de arbitragem da expulsão do Jonathan Jesus. Enfim, a gente ainda vai falar da campanha do Cruzeiro no turno, mas a gente segue falando ainda a respeito desse Cruzeiro e Santos. Ô Fabrício, assim, eu fiquei com a impressão que a gente acaba perdendo esse jogo de uma maneira muito parecida com aquela que perdemos aí no Mineirão mesmo contra o Ceará. Acho que hoje também tivemos um volume importante no primeiro tempo, conseguimos o gol. A diferença é que naquela oportunidade ainda, o Ceará conseguiu um empate na primeira etapa. E o segundo tempo, Fabrício, ali até 15 minutos, até os 16 minutos, quando o Santos faz o gol com o Guilherme, não tinha acontecido nada no jogo, nem para o lado do Cruzeiro e nem para o lado do Santos. Será que foi isso que pode ter, digamos, induzido a turma dentro do campo a pensar em um controle que, no final das contas, como você disse bem, o Santos acabou arrastando o Cruzeiro para uma espécie de buraco de um jogo mais moroso, né, Fabrício? Fiquei com essa impressão. Com certeza. O jogo do Santos era esse, cara. Tentar frear o Cruzeiro, esfriar o jogo. Foi assim desde o início. E eu acho que a gente entrou na onda, sabe, no segundo tempo. E eu acho que, cara, a gente não devia... A gente com o resultado, né, na mão, vamos dizer, entre aspas, assim, 1-0, a gente tomar os 2 gols, cara, você pode ver que foi meio que de transição, sabe? Erramos, entendeu? Praticamente nós demos essa brecha pro Santos. Eu acho que tem que continuar pressionando, tem que saber controlar melhor o jogo, entendeu? Não é aquele controle de jogo, a gente está querendo controlar o jogo, mas arriscando em algumas jogadas. Eu acho que a gente tem que ter mais calma nisso, sabe? E como a Amanda falou, a gente, depois que fica atrás do resultado, a gente fica difícil, né, de achar alguma coisa, alguma substituição que vá, né, realmente fazer efeito, mudar. O Gabigol achei até que entrou bem, o Matheus Henrique tudo bem, teve aquela tomada de decisão no segundo gol, errou tudo, mas eu achei ele muito mais participativo, sabe? Voltando a ser aquele Mateuzinho que a gente tá acostumado, sabe? Intenso pra caramba, querendo o jogo, participando, principalmente na parte ofensiva, né? E sempre foi mais o forte dele. Agora o Marquinhos, mais uma vez, né, Valu? Entra e não consegue, assim, render, né? Não consegue ajudar o time, né? Ô Fabrício, como naquela oportunidade também... eu não acho que hoje o Cruzeiro tenha perdido pelo aspecto físico, tá? Porque eu não acho que o Santos se impôs ao Cruzeiro fisicamente em nenhum momento do jogo. Assim como também não vejo o que aconteceu naquela partida contra o Ceará. Quando você fala de controle, você que foi um jogador de meio campo, volante, nós temos volantes com boas capacidades técnicas. Temos o Matheus Pereira. Falta o quê para esse controle de jogo que você está falando? É um pouco mais de maturidade mesmo, dos caras dentro do campo entenderem, ó, pessoal, baixamos no nível físico, temos que retomar um pouco da... Podemos até não estar conseguindo fazer a pressão que a gente estava fazendo, mas a gente precisa de fazer esse adversário correr um pouco mais atrás da bola, não rifar tanto passe, porque a gente está falando de jogadores que têm qualidade nesse meio campo, Fabrício. Mas justamente o que tu falou, cara, precisa tudo isso aí para você controlar o jogo, né? Você precisa ter posse de bola, você precisa... o Cruzeiro, os caras não estão vencendo, acho que no volume de jogo, na parte física que nem tu falou, sabe? Eu acho que tá faltando a gente controlar melhor, cara, a gente saber que 1-0, 3 pontos, entendeu? Continua lá em cima da tabela. Eu acho que não tem que ficar essa loucura, tentar buscar o segundo gol a todo momento, sabe? Eu acho que porque aí você fica numa intensidade pra caramba, tentando atacar, gera uns espaços aí que a gente gerando contra-ataque e ganhando de 1-0. Não pode, cara. Segura um pouco mais a bola, gasta um pouco mais atrás, faz uma esquinha, chama os caras um pouco, entendeu? Gera um espaço nas costas, joga de contra-ataque. A gente tá querendo jogar sempre de uma mesma forma, sabe? Eu acho que quando tá ganhando, principalmente em casa, torcida todo o tempo apoiando, sabe? Incentivando,
todo momento, se ficar tocando a bola atrás, a torcida está entendendo como funciona a competição, como entende, como é o Cruzeiro hoje, sabe? E eu acho que tá faltando os jogadores fazer essa leitura, sabe, Valor? De controlar, mas controlar de verdade, cara, sem se arriscar, sabe? A concentração tem que ser a mesma. Eu vejo muitos jogadores, aí começa a ganhar, tá ganhando 1-0, já começa a aparecer, querer jogar pra caramba, coisa que não faz quando tá empatando. Entendeu? Então, calma, continua a mesma coisa, cara. A mesma seriedade para não dar brecha. E aí faltou um pouco mais de marcação. Acho que nosso time ficou um pouco mais na torcida, sabe? Nessa aí do Santos, vai errar. E os caras criaram umas 3, 4 chances ali nessa de ficar meio que na torcida, sabe? Eu acho que tem que continuar na mesma pegada, sabe? 1-0, pô, meu irmão. 1-0 é vitória, final de campeonato aqui pra gente, sabe? Porque é assim que funciona. Lá na frente faz falta pra caramba. A gente está vendo aí já o posicionamento, daqui a pouco nós teremos a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. Fabrício, claro que esse grupo, todo mundo ganha e também quando acontece a derrota, ela vem em conjunto, né? Mas é ruim, né? Quando a gente tomar gols, é sempre uma coisa muito ruim. E no lance do primeiro gol do Cruzeiro, aquilo que eu falava com você, 15 minutos e nada acontecia. Primeira bola que entra na área do Cruzeiro, vem um cruzamento do lado esquerdo, muita gente do Santos na área, e fico com a impressão que se o William tivesse só continuado acompanhando o Guilherme ali até o final, repito, perdem todos, mas acaba que nesse instante em que você pensa que, como você disse, né, torcendo para o adversário errar, não dá, né, Fabrício? Acompanhar um pique ali, às vezes, de 2 metros, 2,5 metros para trás, acaba fazendo muita diferença, né, Fabrício?